abrir aqui a telinha para vocês da nossa aulinha. Só um instantinho, deixa eu achá-la aqui. Tá lá. Pessoal, tá dando para enxergar essa tela? Sim. Deu. Não tá dando? Não, dá sim. Não, tá dando suave. As letras estão muito pequenas aí ou dá para enxergar bem? Dá para ler. Dá para ler? Beleza, porque eu coloquei aqui um aplicativo do Positivo On que ele dá condições de eu poder ficar sublinhando e marcando aqui ó, os tópicos, né? Então, vou fazer o seguinte, se vocês não estiverem conseguindo enxergar, aí vocês me falam, porque aí eu abro no outro link que fica um pouco maior. Beleza? Então, vamos lá. Apostila nova aí, capítulo 19, né? Funções orgânicas oxigenadas. Até agora nós estudamos lá os hidrocarbonetos, né? Compostos que têm carbono e hidrogênio. E os hidrocarbonetos são, na verdade, os precursores, né, de todas as outras substâncias orgânicas, por causa das cadeias carbônicas, claro. Então, nós vamos estudar aqui nessa nossa apostilinha as funções hidroxiladas, né, que têm oxigênio e seus derivados, dentre elas os álcoois, os enóis, fenóis, éteres. Vamos estudar as funções carboniladas, que aí tem um grupo funcional chamado carbonila, né, os aldeídos, né, cetonas. Vamos estudar também as funções carboxiladas e seus derivados, os derivados das carboniladas, né, que são os nossos ácidos carboxílicos. Então, um pouquinho mais adiante, hoje é só uma introdução para a gente ter uma ideia do que está vindo aí pela frente, né? Espero que esse positivo on funcione direitinho, carregue, fica aqui, manivela, fica rodando, o negócio carregue, vamos lá, espera um pouquinho, todo mundo vai fazer a provinha hoje que deixou para a última hora, mas espero que funcione. Então tá lá. Funções orgânicas oxigenadas. Então, o que vai começar a aparecer agora nas nossas moléculas orgânicas? Vai começar a aparecer o oxigênio e grupos funcionais que contêm oxigênio. O ponto de partida, né, para o nosso estudo aí das funções oxigenadas, está aqui a questão do etanol. Então, etanol, álcool etílico ou simplesmente álcool, pertence às funções orgânicas oxigenadas. Então, são nomes que se referem ao quê? A uma mesma substância. Notem que eu posso chamar essa substância de etanol, álcool etílico ou simplesmente álcool. Obtemos esse produto aqui no Brasil, principalmente por onde? Pela fermentação das plantas, como a cana-de-açúcar. Também pode ser obtido pela fermentação lá do milho, né? Que é muito feito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil usamos a cana-de-açúcar. Tem outros caminhos de obtenção do etanol a partir de processos petroquímicos, hidratação lá do etileno, por exemplo. Então, vem uma primeira pergunta aqui, no ponto 1. Considerando os componentes básicos e nomenclatura para um composto orgânico, ou seja, o que nós aprendemos? Prefixo mais o intermediário, que é o infixo, né? Mais o sufixo, represente a fórmula estrutural para o etanol e classifique sua cadeia carbônica. Então, vamos pensar, o nome desse composto é etanol. Se o prefixo é et, essa cadeia carbônica tem 2 carbonos. Se o infixo, o intermediário, é an, esses carbonos se ligam por simples ligações. E se a terminação é ol, quer dizer que ele tem um grupo funcional que representa álcool. Então, a fórmula dele deve ser H3C, CH2OH. Ou seja, esse OH é o grupo funcional característico lá de álcool, quando ele estiver ligado a um carbono saturado. É o que nós vamos aprender aí para frente. Qual a vantagem para o ambiente do uso de biocombustíveis como etanol, quando comparado aos combustíveis fósseis como a gasolina? Bom, se você pensar bem, o etanol ele é um combustível que é oriundo de biomassa. E essa biomassa é considerada, então,
uma energia renovável. Se é renovável, então nós podemos estar renovando, podemos estar fazendo o quê? Plantando mais cana e produzindo mais álcool. Há um ciclo que é um ciclo sustentável. É o primeiro aspecto positivo. Segundo aspecto positivo é que o etanol é menos poluente. A queima do etanol libera uma quantidade de gás carbônico e de outros subprodutos muito menor do que no caso da gasolina. Então, do ponto de vista ambiental, ele gera menos poluentes e gera menos gases de efeito estufa. Um terceiro aspecto também importante é que, para você obter lá o etanol, basta você fazer o quê? A plantação. Você não precisa perfurar, você não precisa cavar, você não precisa utilizar de medidas que vão agredir o meio ambiente quando você faz a prospecção de recursos como combustíveis fósseis. Então, são alguns aspectos aí que fazem desse combustível uma alternativa interessante para nós do ponto de vista ambiental. Vamos adiante. Qualquer coisa vocês me param aqui, tá, pessoal? Dá para enxergar aqui essa telinha que eu coloquei? Dá para enxergar, turma, ou tá muito pequeno? Dá sim, Jota. Dá para enxergar. Dá sim. Tá. É que eu também sou meio cegueta e nem eu enxergo muito bem aqui, mas vamos lá. Se vocês estiverem enxergando, qualquer coisa me dá um toque. Então, dentro da química orgânica, como eu tinha falado para vocês, nós estudamos lá os compostos orgânicos e uma coisa importante relacionada a eles, né, vai ser o quê? A função orgânica. A função orgânica presente lá no seu composto orgânico é o que vai ser determinante para as propriedades químicas daquela estrutura, daquela molécula. Então, para que eu consiga identificar uma função orgânica, eu tenho que me ater ao quê? Aos grupos funcionais. Grupos funcionais, como eu falei para vocês lá desde o começo, são estruturas, né, que vão caracterizar lá a nossa função orgânica. E, além disso, vão permitir, vão propiciar que esse composto tenha propriedades químicas que eu vou conseguir prever. Eu já vou conseguir entender que tipo de propriedades químicas aquele composto vai apresentar em função daquele grupo funcional. Bom, estudamos a hidrocarbonetos lá no começo, né? Estudamos os hidrocarbonetos, vimos lá que eles são as funções orgânicas mais simples que existem, né? E que os hidrocarbonetos também têm as suas propriedades físicas determinadas para a estrutura da cadeia carbônica. Agora, dentro das outras funções orgânicas, vai ser o mesmo esquema, nós vamos aprender qual é o grupo funcional, como identificar esse grupo funcional, como classificar, né, esse composto com essa função orgânica, como dar o nome desse composto, né, e também quais são as propriedades físicas, características desse composto orgânico em função do seu grupo funcional. Então, aqui embaixo nessa tabelinha, vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, funções hidroxiladas e seus derivados. Esse nome hidroxiladas significa que esses compostos têm um grupo funcional OH, oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio. Então, quem são os carinhas que têm essa função, né, OH presente, esse grupo funcional OH? Primeira função química, o álcool. E nesse caso, o grupo funcional, percebam, eu tenho um carbono saturado, um carbono que só faz simples ligações, ligado diretamente ao grupo OH, a hidroxila. Um exemplo de um álcool, então aqui eu tenho o etanol, que nós tínhamos comentado lá no começo. Cadeia carbônica com 2 carbonos, a hidroxila, grupo funcional, ligada diretamente a esse carbono saturado, portanto, eu tenho uma função orgânica do tipo álcool. Uma outra função orgânica que envolve hidroxila, grupo OH, é o enol. Vejam que esse nome aqui já remete a alguma coisa. No começo, está dizendo que tem dupla ligação. Então, a minha hidroxila vai estar ligada diretamente a um carbono insaturado. A hidroxila está ligada a um carbono que faz dupla ligação. Nesse caso, então, eu tenho aqui o nosso amigo numa função enol. Um exemplo disso aqui é o etenol.
Olha só, etenol. 2 carbonos na cadeia et, dupla ligação entre os carbonos em e a terminação ol, que está associada, então, à hidroxila, né, ligada ao seu carbono insaturado, função orgânica enol. Finalmente, uma outra função orgânica chamada fenol. No caso do fenol, eu tenho o anel benzênico, o anel aromático, o benzeno, e o grupo hidroxila está ligado diretamente ao nosso anel benzênico. Um exemplo disso aqui é o nosso fenol comum. Está aqui, ó, nosso fenol comum, ou hidroxibenzeno, é um exemplo de fenóis. Quando eu tenho outras funções orgânicas, onde tem oxigênio, mas não na condição dessa hidroxila apenas ligada ao carbono saturado, eu vou ter aí outras classificações. Por enquanto, vamos ficar nessas 3 que se referem diretamente à hidroxila. Tudo bem, pessoal? JR. Oi. A Isabela e a Evelyn estão querendo entrar, só que não está aceitando. Elas estão esperando faz tempo. Eu vou tentar admitir de novo aqui, mas se elas não conseguirem, vão ter que fazer aquele esqueminha, né? Desligar e ligar de novo. 2 vezes. Aqui, ó. Tá no mesmo caso o Giovanni Nunes aqui. Eles nem na fila estão aqui para mim, tá vendo? Então, eles têm que desligar o computador ou o celular, reiniciar e tentar entrar novamente, tá? Não tem jeito. Tá bom. Voltando lá para nossa tela, deixa eu ver onde é que nós estávamos. Prontinho, vamos lá. Vou passar aqui, então. Nós prosseguimos. Carrega, carrega. Hoje todo mundo vai fazer prova, vai fazer trilha, vai fazer atividade. Esse negócio aqui vai travar. Tá aqui, pessoal. Então, funções hidroxiladas e seus derivados. Tá? O que acontece, então? Nós vamos partir do princípio que nós temos uma estrutura de um hidrocarboneto. E nessa estrutura de hidrocarboneto, nós vamos ter a substituição de um hidrogênio pelo grupo funcional característico hidroxila, o OH. E isso, então, vai caracterizar a função orgânica. Então, vejam aqui uma situação genérica, onde eu tenho essa representação, ROH. Esse ROH está me dizendo o quê? Está me dizendo que o R é uma cadeia carbônica originária de um hidrocarboneto, e eu tenho um hidrogênio que foi substituído pelo grupo OH, pela hidroxila. Isso gerou uma nova função orgânica. Existe a possibilidade também, quando as outras funções oxigenadas aí aparecerem, onde eu tenho essa situação, ou seja, uma cadeia carbônica de um lado, outra cadeia carbônica do outro, que representam hidrocarbonetos, e, por exemplo, aparece aqui o oxigênio ligado entre elas. Isso aqui caracteriza uma outra função orgânica, que vai ser um éter, nós vamos estudar lá para frente, mas é uma situação onde nós temos que enxergar que o grupo funcional sempre vai estar presente na cadeia carbônica que foi originada lá de um hidrocarboneto. Então, a primeira de todas vai ser o nosso álcool. Está aqui o nosso amiguinho álcool. O que é álcool? Nós falamos de maneira genérica, né? Álcool, porque nós estamos habituados a trabalhar com o etanol, que é o combustível lá no posto de gasolina, que é o produto de limpeza que nós usamos. Hoje estamos usando ele de maneira intensiva aí na asepsia das mãos, aí por causa da pandemia, o tal do álcool gel, nada mais é do que etanol. Tem um texto aqui na apostilinha de vocês, que vocês vão ler depois, é um textinho bem simples e até óbvio, né? Com relação aí à embriaguez e dirigir, né? E conduzir veículo. É evidente que esse tipo de coisa nós já sabemos aí das consequências, né? Mas ele pede para colocar em discussão a sua opinião. Em sua opinião, o teste do bafômetro deveria ser obrigatório? Por quê?
Aí é que tá, né? O pessoal que gosta aí das discussões aí com respeito à legislação, com respeito aí às normas, com relação ao direito individual, ao direito coletivo, enfim, tem vários tipos de argumentos que vocês podem imaginar e vocês podem estar discutindo depois, né? O que vocês acham a respeito disso? Numa obrigatoriedade do teste do bafômetro, se sim ou não, se é obrigatório, se não é, e vamos adiante. Então tá lá, é o nosso álcool mais comum, né, que nós temos aí, no nosso caso aí é o etanol, o nome sistemático dele tá etanol, então tá aqui, ó. E esse álcool, como vocês também já sabem, ele é produzido aí em sua maior parte aqui no Brasil, na sua totalidade praticamente, a partir do processo de fermentação da cana-de-açúcar. Ele pode ser produzido por outras técnicas, outros processos, mas o que predomina é fermentação de biomassa. Quando vocês têm contato lá com gasolina e o pessoal fica dizendo, pô, essa gasolina brasileira é uma porcaria, essa gasolina brasileira é tudo misturada com álcool, tem quase 30% de álcool, é mais álcool do que gasolina, a nossa gasolina é uma porcaria. Não é bem assim que funciona, né? Na verdade, aqui no Brasil, nós adicionamos um percentual de etanol na gasolina com o objetivo de fazer o quê? De melhorar a octanagem, né? Além de melhorar a octanagem, que eu vou explicar agora, nós também queremos diminuir a emissão de quem? Monóxido de carbono, que também é emitido na combustão do etanol, quando a combustão é incompleta e acontece dentro lá do motor do carro, há uma certa quantidade de monóxido de carbono que é produzida. E quando você, então, queima a gasolina, essa quantidade de monóxido de carbono é muito grande. Muito grande. A queima da gasolina, além de liberar uma quantidade de monóxido, quantidades de dióxido de enxofre, dióxidos de nitrogênio, partículas, né, de carbono que também derivam da combustão incompleta, a gasolina acaba sendo muito, muito mais poluente do que o etanol puro, né? Então, quando você acrescenta uma certa quantidade de álcool, etanol na gasolina, você vai reduzir essas emissões, né, desses poluentes e vai obter um efeito também que é importante, chamado de aumento da octanagem. Octanagem significa o quê? Uma gasolina, ela tem uma classificação. Você tem uma gasolina de alta qualidade, uma gasolina de mais baixa qualidade. Em que sentido? Uma gasolina de alta qualidade, ela tem uma alta octanagem. O que representa isso? Ela é rica em hidrocarbonetos de cadeia ramificada, e esses hidrocarbonetos, que são os isooctanos, quando existe a combustão dentro lá do pistão do motor do carro, essa combustão gera uma quantidade de energia maior, maior eficiência. Então, para cada litro, para cada grama de gasolina de alta octanagem que você queima, você tem um rendimento, você tem um melhor aproveitamento da energia do que no caso de uma gasolina de baixa octanagem, que são gasolinas onde predominam os nossos hidrocarbonetos de cadeia normal, né? Quando eu adiciono uma certa percentagem de etanol na gasolina, o que acontece? Melhora essa octanagem. O etanol entra como um aditivo que faz com que uma gasolina, que seja uma mistura de vários tipos de hidrocarbonetos, entre eles os melhores, que são os isooctanos, e os piores, lá, que seriam lá os pentanos, os hexanos e por aí vai, você tem, então, uma aproximação da mistura para uma gasolina que tem melhor octanagem. Então, você aumenta a octanagem do seu combustível, você melhora a eficiência dele. Então, esse é um dos objetivos, né, se não o maior, de você adicionar o álcool, né, o etanol na nossa gasolina. Além do que, é claro, funciona em termos econômicos como uma válvula de escape para você poder atender a produção sucroalcooleira das usinas, né, de açúcar e álcool. Quando você tem altas produções, baixas produções, você regula, porque você atrela esse produto ao mercado do petróleo. Então, isso posto, nosso grupo funcional, lá para o nosso álcool, vai ser o quê? Você vai ter um carbono saturado
E nesse carbono saturado vai ter um grupamento hidroxila, OH, ligado diretamente a ele, substituindo um hidrogênio, né? Então vejam aqui, o grupo funcional. Eu tenho aqui carbono ligado diretamente, né, à hidroxila. Essa hidroxila está substituindo um hidrogênio desse carbono. E notem que esse carbono é saturado. Ele só faz simples ligações. Esse grupo funcional, então, é característico de álcool. Dependendo, então, dessa quantidade de hidroxilas que você tem lá no seu álcool, né, você pode classificá-lo. Já há uma primeira classificação para os nossos álcoois. Que classificação é essa? Eu tenho somente uma hidroxila na minha estrutura, esse é um monoálcool. É o caso do etanol. Eu tenho duas hidroxilas na minha estrutura, eu vou ter um diálcool. Esse diálcool, você se lembra lá do dietilenoglicol, que causou aquele acidente lá naquela cervejaria Baker, que acabou matando algumas pessoas? Esse dietilenoglicol pode ser considerado como um diálcool, porque na sua estrutura tem dois grupos de hidroxila. Já um triálcool, teremos aí 3 grupos funcionais de hidroxila presentes na cadeia. E um exemplo de um triálcool é a nossa glicerina. A glicerina, então, tem uma cadeia carbônica aí com 3 carbonos. Cada um deles tem uma hidroxila ligada, né? Então, é o nosso triálcool. Vamos adiante aqui, pessoal. Adiante. Tá aí. Com relação, então, aqui aos nossos monoálcoois, né? Também tem uma classificação importante para os monoálcoois, que tem só uma hidroxila na sua cadeia carbônica. Como que você vai classificá-los, então? Se você tem a sua hidroxila ligada em um carbono primário, então você tem aqui um álcool primário. Vejam um exemplo de um álcool primário, que é o nosso amiguinho etanol. Está aqui, ó. Notem que a hidroxila está ligada diretamente aqui no carbono, que é primário. Quando eu tenho a nossa hidroxila ligada a um carbono secundário, notem que esse carbono secundário aqui, ele tem, então, ele é secundário porque ele está ligado a outros 2 carbonos. Se a hidroxila está ligada a um carbono secundário, então o nosso álcool será secundário. E é claro, um álcool onde você tem a hidroxila ligada a um carbono terciário, ou seja, um carbono que está ligado a outros 3, você está lidando então com um álcool terciário. Então, os exemplos que ele colocou aqui para nós representam uma classificação desses álcoois, né, que só tem uma hidroxila, os monoálcoois. Como é que eu vou fazer para dar nome para álcoois, né? Como é que é a nomenclatura oficial, sistemática, que é aquela representada aqui, vamos dizer assim, a IUPAC recomenda. Você vai fazer o seguinte, você estava acostumado, quando dava nome para hidrocarboneto, a colocar uma terminação O. Agora, se você estiver lidando com álcool, o que é que vai mudar? Vai mudar a terminação. Agora a terminação vai ser OL. E essa terminação OL caracteriza o quê? A função álcool. Vejam lá, então, alguns exemplos na nossa tabelinha aqui embaixo. Eu tenho aqui esse hidrocarboneto, metano. Conhecemos um menino aqui, né? Metano, está aqui o nome do hidrocarboneto. Agora, o que vai acontecer? Eu vou substituir o hidrogênio pela hidroxila. Olha o OH aqui, hidroxila. Então, esse carinha agora vai se chamar metanol. Met, um carbono, an, só simples ligações, ol, porque ele tem uma hidroxila ligada à cadeia que tem um carbono que é saturado. Outro exemplo, aqui eu tenho o nosso amigo etano, 2 carbonos. Está aqui o etano, é o hidrocarboneto. Agora você tem um grupo OH, uma hidroxila ligada a um dos carbonos. Reparem então que o nome será etanol. Por quê? Et, 2 carbonos. An,
só simples ligações entre os carbonos, ou porque tem o grupo funcional de álcool. Mais um exemplo aqui, eu tenho uma cadeia carbônica de um hidrocarboneto com 3 carbonos, é o nosso amiguinho propano. Se eu substituir a minha hidroxila em um dos hidrogênios desse carbono, no caso foi o carbono aqui da extremidade, o nome desse cara vai ser propan-1-ol. Ora, eu tive que colocar o número 1 aqui para dizer em que carbono está ligada a hidroxila? Sim. Como que ficou isso? Prop, 3 carbonos na cadeia, an, só simples ligações entre os carbonos, e agora eu tenho que dizer onde está o ol. Não é onde está o ol, mas onde está o ol da hidroxila, o ol do álcool. Está no carbono 1 ou está no carbono 2? Como eu vejo na estrutura, ele está ligado no carbono 1. Então, eu tenho que dizer que é no carbono 1 que está a minha hidroxila de álcool. 1-ol. Aqui logo abaixo, nós temos uma cadeia fechada no ciclopropano, é o hidrocarboneto. Entrou uma hidroxila aqui, substituindo o hidrogênio. Então, nós vamos ter o ciclopropanol, nosso álcool. Tá? E aqui uma outra cadeia fechada no ciclopentano, a hidroxila, presente agora substituindo o hidrogênio na cadeia que tinha no hidrocarboneto. Observe, então, que nós temos agora o ciclopentanol, também um álcool. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá adiante. Então, pessoal, a regra sistemática aqui, que é apresentada para nós, vocês já perceberam, é bem simples, não tem nada de diferente do que nós já vimos, né? Sempre nós vamos trabalhar com prefixo, o intermediário e o sufixo. Ou seja, o prefixo indica o número de átomos de carbono presentes na cadeia carbônica. O intermediário, ou infixo, indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono. E o sufixo indica a função a qual pertence o composto orgânico. Então, veja aqui alguns exemplos de prefixo, intermediário e sufixo. CH3OH. Número de carbonos que ele tem? Bom, ele tem um carbono. Prefixo met. Tipo de ligação que ele faz. Notem que esse carbono só faz simples ligações. Então, aqui o intermediário, o infixo é o an. Função química. Agora nós estamos lidando com um álcool. Percebam que eu tenho hidroxila ligado a um carbono saturado, um carbono que só faz simples ligações. Então, esse sufixo receberá essa terminologia ol. Como é o nome do cara, então? Juntando todo mundo, metanol. O outro exemplo que nós temos aqui é essa cadeia carbônica, que tem 2 carbonos, né? E a hidroxila ligada a um deles. Número de carbonos, 2. Prefixo et. Tipo de ligação, ele só faz simples ligações, né? Os carbonos só fazem simples ligações entre si, então o nosso infixo é an. Função química, agora estamos lidando com um álcool. Eu tenho a hidroxila ligada a um carbono saturado, então a terminação é ol. Juntando todo mundo, et mais an mais ol, etanol. Muito bem. Agora, podem aparecer situações onde eu tenho cadeias carbônicas um pouco mais complexas, né? E quando eu tenho cadeias mais complexas, existem possibilidades, existem variações, possibilidades diferentes para o grupo funcional, para o OH, para a hidroxila, se ligar a essa cadeia. Então, vejam alguns exemplos aqui de situações que acontecem onde eu tenho possibilidades diferentes. Nessa cadeia carbônica que eu estou aqui marcando,
eu tenho 4 carbonos. E vejam que a minha hidroxila está ligada a esse carbono, esse segundo carbono aqui da direita para a esquerda. E notem também que existe a possibilidade dessa hidroxila, numa outra molécula, ela poderia estar ligada a esse outro carbono aqui, OH. Vejam que se a hidroxila estivesse ligada a esse outro carbono, eu teria uma estrutura totalmente diferente. Eu teria uma molécula diferente, eu teria uma substância diferente. Então, por essa razão, eu vou ser obrigado a fazer o quê? O mesmo processo que nós fazíamos quando tínhamos os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Vou ter que numerar a cadeia carbônica e dizer onde é que está a minha hidroxila. Onde está? Em que carbono está essa hidroxila? Para isso, então, eu vou ter que usar os mesmos critérios que eu já tinha antes. Lembrando que há uma ordem de prioridades. Agora, o que é a prioridade maior? O grupo funcional. O grupo funcional é mais importante do que as duplas e triplas ligações, que é mais importante do que as ramificações, ou grupos orgânicos. Então, observando a minha cadeia, eu vou usar o mesmo critério, sempre tentar obter os menores números possíveis. Para isso, eu vejo o que é mais importante, a minha hidroxila, do grupo funcional álcool. A numeração vai começar próximo da extremidade, na extremidade mais próxima desse grupo funcional. Qual extremidade é essa? Bom, aqui no lado direito. Então, esse será o carbono 1, esse será o carbono 2, esse será o carbono 3, e esse será o carbono 4. Vamos lá, então. Qual é o prefixo? Quantidade de carbonos na cadeia. Né? Temos 4 carbonos, but. Só simples ligações entre os carbonos, o infixo intermediário, an. E agora eu tenho que dizer que no carbono 2, eu tenho o grupo funcional de álcool. Então, 2-ol. Lembrando, né, que o hífen separa aqui butan 2-ol. Nosso amiguinho está aí caracterizado para vocês como é que foi, então, a nossa regrinha que nós já havíamos aprendido lá com os hidrocarbonetos. Olha, eu tenho agora aqui nessa situação, aqui do lado, o hidrocarboneto de cadeia fechada. Ele tem 6 carbonos, ele tem um grupo funcional do álcool aqui, ligado, e tem uma ramificação do tipo metil, ligada aqui. 6 carbonos na cadeia fechada, formando esse hexágono, então eu já sei que ele representa aí um prefixo X, né, com 6 carbonos na cadeia. E é, claro, ciclo, que é cadeia fechada. Tenho que fazer uma numeração agora. Qual vai ser o meu critério, então? Quem será o carbono 1? Onde eu vou começar a numeração? Exatamente em cima do grupo funcional, que é o mais importante. Eu coloco, então, o carbono 1, justamente sendo o carbono onde está ligada a hidroxila, e aí eu vou girar no ciclo, continuando a numeração, sempre no sentido de obter os menores números possíveis. Então, notem que, se eu girar no sentido anti-horário, esse será o carbono 1, esse aqui o carbono 2 e aqui o carbono 3. Se eu fosse girar no sentido horário, aí eu ia obter números maiores, não me interessa os menores números possíveis. Então, está aí a nossa numeração correta. E como é que eu vou fazer então agora? Bom, vamos dar um nome. Primeiro eu dou o nome lá das ramificações, onde elas estão, né? Então eu tenho aqui no carbono 3, um grupo metil, e acabaram as ramificações. Ótimo. Vem o nome da cadeia principal agora. Ciclo, hexan, que só tem simples ligações, né, na nossa cadeia principal. E temos que dizer que a nossa hidroxila está em qual carbono? 1-ol. 3-metil, ciclo hexan 1-ol. Até aqui tudo bem, pessoal? Vejam que nada muda, né? Você aprendeu lá as regrinhas dos hidrocarbonetos, aqui você vai tirar de letra, porque não vai ter modificação nenhuma, é a mesma sistemática. Eu vou pegar o exemplo aqui dessa cadeia aqui embaixo agora. Então, notem que
eu tenho uma cadeia carbônica com 4 carbonos, e eu tenho a hidroxila ligada a esse carbono e uma ramificação nesse outro carbono. Notem que a hidroxila poderia estar ligada em outro carbono, poderia estar ligada nesse outro carbono, poderia estar ligada aqui, poderia estar ligada aqui, e isso modificaria completamente a nossa molécula. E seria, então, uma outra substância. Então, vamos lá. Qual vai ser o meu critério? Qual extremidade eu começo a numeração? Vou começar a numeração na extremidade mais próxima do grupo funcional. Ele é o mais importante de tudo. Está aqui o grupo OH, de álcool. Então, aqui eu tenho o carbono 1, aqui o carbono 2, aqui o 3, oh, meu Deus, aqui o 4 e aqui o carbono 5. Vamos lá, então. Primeiro passo, dizer onde estão as ramificações. No carbono 4, eu tenho um grupo metil. Acabaram as ramificações? Acabaram. O que sobrou aqui? A cadeia principal com o grupo funcional. Quantos carbonos na cadeia principal? 5? Pente. Só simples ligações entre os carbonos? E agora eu vou dizer que é álcool. Legal, mas onde está o grupo funcional do álcool? Em qual carbono? Está no carbono 2? 2-ol. E fechou o nome aí do seu álcool. Outro exemplo aqui do lado, então. Vamos aqui, tá marcado aqui o nosso exemplo, né? Notem, então, que na cadeia carbônica, eu tenho aqui 3 carbonos. Notem que a hidroxila, que está caracterizando o álcool, está ligada a esse carbono. Mas poderia estar nesse outro carbono aqui? Poderia, seria uma outra estrutura. Sou obrigado a numerar a cadeia carbônica. Começo por qual extremidade? Extremidade mais próxima do grupo funcional, que é o mais importante. Carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Numerei. Agora vamos lá. Onde está a minha ramificação? Está no carbono 2. Então, que ramificação é essa? Metil? 2-metil. Acabou a ramificação? Vamos dar o nome da cadeia carbônica. Quantos carbonos? 3. Prop. Só simples ligações entre os carbonos? An. E agora, vou falar que é álcool, não é? Função orgânica é álcool. Mas onde está o grupo funcional? Está no carbono 1? 1-ol. Então, eu coloco aqui na frente onde está o grupo funcional que caracteriza o nosso álcool. Pessoal, tem uma outra situação, quando eu começo a pegar moléculas que têm mais complexidade. Então, é esse caso que está aqui, ó. Essas moléculas de mais complexidade, nós consideramos, então, começamos a considerar o grupo funcional de álcool como se fosse uma ramificação, porque a cadeia é muito complexa, né? Um exemplo que se coloca aqui é essa cadeia carbônica com 5 carbonos. Notem que eu tenho grupos aqui fenil, ramificação, tenho o grupo funcional de álcool e tenho o grupo funcional que representa aleto orgânico, né? Um cloro aqui. Então, quando as moléculas começam a ter grupos funcionais de outras funções orgânicas, começa a misturar tudo, a gente vai ter uma outra sistemática na IUPAC que vai considerar que esses grupos funcionais serão como ramificações dessa cadeia. Não é à toa que vocês já ouviram falar de hidroxicloroquina, ou hidroxicloroquina, o que significa? Então, hidroxi tem um OH nessa molécula. Cloro tem um cloro ligado na molécula. E essa cloroquina, essa origem desse nome, vem lá de uma outra substância que é o nosso quinino. Então, começa a haver uma certa, vamos dizer assim, ficar mais abstrata a coisa, e quando a molécula fica mais abstrata, mais complexa, é usada uma outra sistemática. A gente não vai aprofundar essa sistemática de moléculas complexas, é evidente. Mas para que vocês saibam, nessas situações, como é que eu coloquei aqui embaixo, eu tenho uma cadeia carbônica aqui com 5 carbonos, e aí o que eu vou fazer, né? O que vai ser? Vai ser um aleto? Vai ser aqui um álcool? O que eu vou fazer nessa situação? Nessa sistemática, então, é considerado o grupo funcional, né? Os grupos funcionais como se fossem ramificações. Então, aqui o nome desse cara vai ficar o quê? 3-cloro, porque está utilizando aqui, né, o cloro como se fosse uma ramificação de um aleto. 1-fenil.
carbono 1 aqui está ligado ao nosso fenil. É lógico que a numeração começou deste lado, porque o grupo funcional hidroxila predomina, dentro da regra, né? 2-hidroxipentano. Então, ele está dizendo que no carbono 2 tem um grupo funcional hidroxi, né? E a cadeia principal com esse pentano. Então, quando vocês pegarem moléculas que têm estruturas com esse nome, onde aparece hidroxi, representando como nome, né, de uma ramificação, são para moléculas mais complexas, tá? Então, é utilizado esse tipo de nomenclatura. Vamos mais adiante. Mais adiante, vamos esperar o nosso amiguinho carregar, carregando. Então, tá lá, aquilo que eu tinha comentado com vocês, tá? A nossa prioridade para nomenclatura outras funções orgânicas será o quê? Prioritário, grupo funcional. É a partir daqui que eu vou numerar a minha cadeia carbônica. Depois, saturação. E, por fim, o grupo seguinte ou ramificação. Então, aqui eu tenho esta situação aqui embaixo. Reparem, né? Então, reparem. A hidroxila está ligada a esse primeiro carbono, nessa extremidade, na extremidade direita. Tem uma dupla ligação aqui entre o carbono, entre esses dois carbonos. Qual vai ser a minha escolha, então? Prioritário, grupo funcional. A insaturação vem depois. Então, o carbono 1 será esse aqui, onde está a hidroxila. É o prioritário, é o mais importante. Numerando, então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Nós temos aqui, então, entre o carbono 3 e o carbono 4, temos uma dupla ligação. Vamos lá, então. Cadeia carbônica. 5 carbonos, pente. Está me dizendo que no carbono 3, eu pego sempre os menores números, né? No carbono 3, eu tenho uma dupla ligação. Então, 3 em. Finalmente, eu tenho que dizer onde é que está a hidroxila. Qual o carbono? Ela poderia ter outras possibilidades. Ela poderia se ligar a outros carbonos na cadeia e seriam outras moléculas. Então, se a hidroxila está no carbono 1, terminação 1-ol. Portanto, pente 3 em 1-ol. Esquisito, né? Tá parecendo chinês o negócio, né? Xin, Jin, Ping, Ping. Piada ridícula. Outra situação aqui, pessoal. Olha lá. Uma cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica, então, eu tenho a dupla ligação e tenho uma hidroxila e tenho uma ramificação também. Como que eu vou fazer, então? Bom, cadeia carbônica principal, essa contém hidroxila, contém a dupla ligação. Eu vou ter que numerar, porque existem possibilidades de encaixe do grupo funcional em outros carbonos. E a minha prioridade para numeração vai ser a extremidade mais próxima da função orgânica, do grupo funcional. Quem é? Hidroxila. Então, esse será o carbono 1, esse será o carbono 2, esse será o carbono 3 e esse será o carbono 4. Então, vamos lá, dar o nome desse cara. Primeiro eu falo que ramificações e onde estão, né? No carbono 3, eu tenho um grupo metil de ramificação. Acabou a ramificação? Acabou. Cadeia carbônica principal tem quantos carbonos? 4? But. No carbono 2, eu pego sempre os menores números possíveis, né? Eu tenho uma dupla ligação. 2 em. Finalmente, vou dizer onde está o grupo funcional do álcool. A hidroxila está ligada no carbono 1, portanto, 1-ol. 3-metil, but 2 em 1-ol. Tem uma situação, pessoal, lembra que eu falei para vocês que tem compostos que têm nomes sistemáticos, né? E o nome sistemático é o que é utilizado lá pela IUPAC para você poder utilizar uma nomenclatura que seja de uso geral. Agora, tem alguns que têm um nome semissistemático. Nesse caso, semissistemático é uma nomenclatura que ainda é... Como é que você trabalha com esse nome semissistemático? Você tem aqui, esse álcool, CH3OH. Nome oficial dele, da nomenclatura, metanol.
Agora, tem a nomenclatura, né, semissistemática que chama ele de álcool metílico, uma terminação ílico, referente, né, a álcool. Aqui eu tenho a cadeia com 2 carbonos, né, o OH, nosso amigo etanol, ele recebe um nome semissistemático também de álcool etílico. E aqui eu tenho uma cadeia, né, onde a nossa hidroxila está ligada a um carbono de grupo que seria isopropil, ou seja, um carbono central. O nome dele seria sistemático propan-2-ol, mas eu chamo ele também na semissistemática de álcool isopropílico. Então, isso aparece bastante, né? Ainda é muito utilizado, vocês mesmos já sabem que esse termo aí, etílico, né, está associado ao álcool, que é o etanol. E é uma nomenclatura que se usa bastante e é importante que vocês façam essa referência, né? Turminha, eu vou entrar agora na parte de propriedades, né, físicas dos álcoois. É um assunto que vai demandar um pouquinho mais de tempo. Acho que por hoje já deu para dar uma introdução aí e vocês terem um panorama aí do que nós estamos álcoois. Tem alguma dúvida aí, turma? Galerinha, tem dúvidas? Nenhuma, JR. Tranquilo? Tranquilo. Na próxima aula, eu retomo o assunto dos álcoois, e aí eu vou entrar aí nas situações das suas propriedades físicas, tá? O pessoal aí que não pegou ainda a apostilinha, fica tranquilo, essa aula vai ficar aí gravada, ela vai para o canal, depois pode assistir lá e acompanhar a apostila, assim que pegar, e a gente vai tocando o nosso barquinho aí. Tudo bem, turma? Vamos ficar por aqui hoje. Próxima aula a gente se encontra. Um abração aí para todos. Tudo de bom, se cuidem e vamos tocar adiante. Força aí na peruca. Abração, pessoal. Tchau, Jota. Falou, Tchau. Tchau, gente. Até mais.